Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Regioscast. Ativa o sininho aqui no YouTube, continua acompanhando a gente do nosso canal para você poder saber as atualizações dos nossos vídeos. A gente está publicando bastante conteúdo bacana para você poder estar acompanhando seu plano. Então deixa seu like, deixa comentário, sugestões de temas também aqui pra gente e ativa o sininho porque você fica sabendo de todas as informações. Hoje a gente vai estar falando sobre os números de dezembro, referente ainda a 2022. Inclusive está disponível no Regis de Números lá no nosso site, tem regis.org.br, tem as informações, a gente deixa todas detalhado plano por plano no Regis de Números, além de receber por e-mail, está disponível no site também com comentários em relação ao cenário, informações dos planos da Regis. E hoje, para a gente poder comentar um pouquinho plano por plano, está aqui o nosso diretor financeiro, Sandro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geis. Olá, participantes. Tudo bem? A gente vai estar comentando um pouquinho plano por plano, mas também a gente queria deixar um recado com vocês sobre a nossa prestação de contas também, né, Sandro? Isso, a prestação de contas ela deve acontecer até no máximo no mês de abril, porque ela depende de aprovação nas instâncias de governança da Regis, da auditoria independente, conselho deliberativo, conselho fiscal, então tem todo um trâmite que nós precisamos seguir. Então até o mês de abril devemos fazer a prestação de contas do ano de 2022, mas aqui no Regioscast você já fica sabendo o resultado do mês de dezembro e já vai dar uma bela ideia do que aconteceu no ano de 2022. Exatamente. Então, como a gente fez no mês passado, a gente vai estar explicando plano por plano. Então, continua aqui com a gente. Participantes do Brasileprev, vamos falar um pouquinho aqui sobre o plano, trazer um pouquinho de informações aqui para você. Inclusive um plano que está crescendo, né, Sandro? Dá boas-vindas para quem está chegando aqui no Brasileprev. E que inclusive, Sandro, antes da gente começar a falar do cenário, eu queria falar que a gente teve uma mudança também na chave Pix, né? É verdade, tem muito participante do Brasileprev, que paga a sua contribuição, faz a sua contribuição por intermédio de Pix, dessa modalidade Pix. Aliás, isso é estendido para todos os participantes. Quem quiser pagar por Pix, hoje em dia o Pix está tão popular, então pode utilizar a chave Pix. Só que a chave Pix do Plano Brasileprev mudou. O que acontece? Saiu uma norma nova do Conselho Nacional de Previdência Complementar e que foi regulamentada agora pela Previ, que estabeleceu que todos os planos têm que ter o seu próprio CNPJ, E aí cada plano teve que também ter uma conta própria separada, tudo bonitinho, segregação de patrimônio, segregação total, inclusive de CNPJ. Então o Plano Brasileprev, que antes só tinha CNPB, agora também, assim como os demais planos, é bom deixar claro, isso não afetou só o Brasileprev, afetou todos os planos. Então todos os planos agora têm o seu CNPJ próprio e sua conta corrente própria, não é mais dentro da conta da Regis, E aí com isso alterou a chave Pix. Agora a chave Pix do Brasileprev é o número do CNPJ que está disponível. Do plano, Isso, do plano. Exatamente, do CNPJ do Brasileprev, que está disponível lá no nosso website, Quem não conhece, nós até divulgamos, isso para todo mundo, para todos os participantes, mandamos um cardzinho, para todos os participantes. Então é muito importante que você fique atento para quem paga, via Pix, que utilize a nova chave, que é o CNPJ do Plano Brasileprev, que está disponível no nosso website. Tanto no site da Regis quanto no site do Brasileprev a gente tem essa informação da chave Pix também, para poder fazer toda a parte de pagamento também. A gente fez a comunicado para todos os participantes, mas caso tenha alguma dúvida, é o CNPJ do plano. Então quando você entra no Brasileprev, já tem um pop-up lá te avisando em relação ao novo número do CNPJ, mas se você tiver alguma dúvida também, os canais da Regis estão abertos, Sandra? A gente tem um WhatsApp que está disponível o tempo todo. Quando você entra no site do Brasileprev, é da Regis, tem um chatbot lá disponível também, que você pode acessar os nossos consultores aqui de Previdência também, que estão disponíveis durante o horário comercial. Então qualquer informação, dúvida que tiver, inclusive dessa parte do Brasileprev, não só do CNPJ, alguma outra informação, tem lá no nosso site também, a gente está de portas abertas. Bom, falando de informação relevante, agora vamos no que interessa. Vamos para o cenário? Vamos no cenário. Conta pra gente, Sandro,
essa questão do mês de dezembro, consolidado aí do mês todo, considerando que a gente teve fechamento. Sim. O que tem aí pro nosso plano caçula, que não é mais caçula, né? A gente brinca que já tá virou adolescente. Ele foi destronado agora, né? Nós temos um outro plano, que é o plano Regis Prévio para entes federativos, né? Exatamente. Já tem agora a Prefeitura de Maringá, né? Mas isso vai ser alvo de um próximo podcast, nós vamos falar sobre o nosso plano caçula, que é o Regis Prévio. Mas o Brasília Prévio, né? Que é um plano também, é o nosso plano instituído, né? Que hoje tem como instituidores a EBRB, a própria Regis e a ABR, né? Está agora para receber um novo instituidor, que é o Conselho dos Pastores Evangélicos do Distrito Federal, e nós estamos abertos a receber outras indicações aí de instituidores para o nosso plano Brasília Prévio. Inclusive, né, Sandro, só aproveitando, é um plano muito importante, Sim. porque é um plano que o papel social que a Regis tem com esse plano, que você consegue levar previdência para os seus familiares também, né? A gente sempre está falando nisso no Brasília Prévio, isso, porque além de você ter um plano de previdência só para você consegue levar para os seus familiares. Então é um importante papel social que a Regis tem, de você estar, né, fazendo todo o seu planejamento aí financeiro para frente, não só para você, mas você consegue levar para a família também. Trazendo a sua família para dentro da Regis, né? Exatamente. Isso é um privilégio para poucos, né? Bom, falando do cenário, então, nós tivemos um ano de 2022 bastante conturbado, né? Por conta, nós esperávamos um ano tranquilo e acabou virando um ano conturbado, né? Principalmente por conta do início do ano, que teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, e trouxe um aumento da tensão geopolítica internacional. Isso trouxe reflexo, por exemplo, nos preços das commodities, do petróleo, e você sabe, né? Quando aumenta o petróleo, aumenta a inflação, exatamente, afeta toda a cadeia produtiva, enfim. E aí fez com que as taxas de inflação subissem no mundo todo, inclusive no Brasil. E aí nós temos um comportamento, e aí nós tivemos um Banco Central no Brasil bastante atuante, né? Bastante vigilante com relação a esse movimento. E aí ele subiu rapidamente a taxa de juros no Brasil. Ela fechou o ano em 13,75 para poder frear a inflação. Isso acabou realmente sendo bastante positivo, né? Para a economia, porque a inflação que tinha batido 2 dígitos no início do ano, ela recuou ao longo do ano e fechou o IPCA em 5,79%. Considerando o cenário de tudo que aconteceu no 2022, isso aí digamos um cenário inclusive até bom. É verdade. De fato, né? De tantas coisas acontecer, igual você falou, bateu 2 dígitos no caso do IPCA e ter segurado 5 e pouquinho, 5,79. Então, de fato, foi um cenário maravilhoso, né? Diante de tudo que a gente passou. Exatamente, apesar de ter ficado um pouco acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que previa um teto de 4,75, mas diria que 5,79 entre mortos e feridos salvaram-se todos. O próprio INPC também caiu, né? Também acompanhou essa mesma trajetória do IPCA, ficou abaixo dos 6%, fechou o ano em 5,93%, a Bolsa subiu 4,69%, né, em 109.735 pontos, o dólar fechou no patamar de 5,28%, uma queda de 5,32% no ano, as reservas internacionais do Brasil, apesar de caírem 10%, né, elas fecharam ainda no patamar muito elevado, 324 bilhões de dólares. O PIB, a expectativa é que vamos fechar o ano com 3%, acima de 3% de variação do PIB, né, o que é muito positivo, né, para os problemas que nós tivemos aí 2 anos de pandemia, e a taxa de desemprego, que foi sempre uma preocupação do governo, de toda a economia brasileira, deve fechar o ano em algo em torno de 8,1%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, né, a PNAD. Então, digamos que foi um ano, difícil, complicado, mas que, digamos assim, em termos de indicadores gerais da economia, até que eles ficaram bem razoáveis. O problema é a questão pós-eleição, né? Pós-eleição, troca de governo, né? Durante o processo eleitoral, já foi um processo eleitoral bastante conturbado, né? E pós-eleição, né, com a vitória do candidato que hoje é o presidente Lula, né, e sua equipe, né, isso acabou gerando uma certa tensão no mercado, tanto no mês de novembro como no mês de dezembro. Isso se refletiu muito nos títulos públicos federais, notadamente as NTN-Bs, né, que basicamente é o carro-chefe, digamos assim, das aplicações do mercado. Então isso acabou trazendo muita volatilidade para o mercado. A notícia boa, no caso do Plano Brasília Prévio, é que ele na verdade, são 2 notícias boas, né? Primeiro,
que ele ultrapassou o patamar de R$ 1 milhão de patrimônio, né? Ele fechou o ano com 1.189.000 de recursos acumulados. Por isso que a gente até brinca que ele não é mais o caçula, além de Exatamente. já ter outro plano, ele já é um adolescente, porque já está com mais patrimônio, Exatamente, né? né? De 1 milhão 1 também. milhão, né? Superou a marca de 1.189.000 reais de patrimônio. E o bom desse plano é que 99, esse plano praticamente só tem aplicação em renda fixa, né? Então ele é pouco impactado, por exemplo, com os outros tipos de segmentos de investimentos, como estruturado, como renda variável, por exemplo. Então ele está 100% em renda fixa. Isso ajuda também a evitar que ele tenha muita variabilidade em termos de preço. Além do que, apesar dele ter 100% da carteira marcada a mercado, a taxa média dos títulos que compõem o Brasília-Prévio está em 6%, né? 6% ao ano mais IPCA. Bom demais. Isso acabou gerando um resultado muito bom, né? O mês de dezembro, por exemplo, o Brasília-Prévio atingiu 1,03% contra um referencial de 0,97%. No ano, a rentabilidade do Brasília-Prévio foi 10,21% contra um referencial de IPCA mais 4%, que foi 10%. Ou seja, nós superamos em 2% acima do referencial. Tivemos uma performance de 102% do referencial. Parabéns aí para quem acreditou no Brasília-Prévio. E olha, e esse resultado em termos de volume de recursos captados no Brasília-Prévio, graças aos seus quase 400 participantes, né? Olha só, 400 participantes no Brasília-Prévio não é pouca gente. A gente, obviamente, nós queremos ter muito mais e esperamos que esses resultados encorajem a você que é nosso participante, principalmente você que é familiar, né, que pode indicar um familiar para dentro do Brasília-Prévio, que realmente utilize o plano, que é um plano que está muito redondinho, né, com uma performance acima do seu referencial. Está caminhando muito bem. Esse plano recebeu 2 portabilidades, né, nesse plano. Então, assim, quem tem previdência complementar em outro plano, em outro banco, por exemplo, pode trazer para dentro do Brasília-Prévio, né? Traga o seu familiar, faça com que ele faça o Brasília-Prévio e estimule ele a trazer o seu plano de outros planos de previdência. Detalhe importante, planos com características de PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, né, que é o equivalente ao plano Brasília-Prévio no mercado, nos bancos, né, pode trazer para dentro do Brasília-Prévio, né? Com certeza vocês não vão se arrepender, com uma rentabilidade dessa eu não perderia. Eu sou participante do Brasília-Prévio, né? A irmã da Geise também é participante, né? Eu tenho, minha esposa é participante do Brasília-Prévio, meus filhos, né? Virou, inclusive, né, Sandro, que você falou, virou presente de aniversário. Virou presente, né, de aniversário, exatamente. E de nascimento também, quando nasce alguém novo na família, em vez, né, de dar outro presente, dá na inscrição do Brasília-Prévio para poder incentivar. Exatamente, nós presenteamos com o Brasília-Prévio. Meus filhos, inclusive, eles são maiores de idade, então eles compreendem bem isso, né? Então eles hoje, eu não dou mais presente, né? Eu dou aporte no plano Brasília-Prévio. Ao invés de ir lá no comércio comprar lá um presente para eles, eu vou, entrego, faço um aporte no Brasília-Prévio deles como uma forma também de conscientização de educação financeira e previdenciária. Isso que eu ia comentar, o interessante é porque você fazendo isso, incentiva a parte de educação financeira, você está ajudando o plano, ajudando o futuro, então assim, só coisa boa de fato, né? Exato. Inclusive com uma rentabilidade, né, com resultado bom desse do Brasília-Prévio também. Então é o que tem para investir mesmo no plano, na verdade. E o Sandro está falando que você pode trazer o seu familiar até 3º grau, né? Até 3º grau, exatamente. Então, assim, pai, mãe, irmão, sobrinho, todos eles podem, filho, obviamente, né? Podem entrar no Brasília-Prévio. Exatamente. Então, além de estar cuidando, você está cuidando de você está cuidando da sua família também. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Exato. E aí fica a dica também de presente, tá? Você quer presentear alguém? Vamos inovar nos presentes agora, né? Dá uma inscrição do Brasília-Prévio, depois vai fazendo os aportes, né? E detalhe importante, por exemplo, se você fizer para o seu filho, né, e o seu filho for seu dependente no imposto de renda, o que você contribuir para o plano Brasília-Prévio, mesmo que seja em nome do seu filho, você deduz a sua base de cálculo do imposto de renda. Então, fica a dica melhor também. ainda, mas outra dica maravilhosa aí, tá vendo? É isso aí. Só coisa boa. Bom, a gente falou então, né, Sandro, Brasília-Prévio, essas foram as informações do mês de dezembro. A gente falou também um pouquinho desse cenário todo, né, do ano, para você poder ter um pouquinho, né, de uma visão. Só notícia boa do Brasília-Prévio. Então, continua aqui com a gente, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você não ativou na hora que eu falei da outra vez, você ativa agora para você poder estar acompanhando, isso aí, né, não perder as nossas próximas publicações. Nossas próximas publicações, exatamente. Como o Sandro mesmo brinca, não paga nada. Isso. Então, se inscreva, curta,
comente, dê sugestões, porque esse é um canal aberto que a gente tem aqui com participantes para trazer informações também. E não se esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nosso site também está sempre atualizado com informações. 2023 tem bastante coisa, né? Boa vindo pela frente também. Vou falar muito, não vou ficar dando muito spoiler não, vou deixar vocês acompanharem aqui e vem novidade boa pela frente. É isso aí. E até mês que vem, gente. Obrigada, tchau, tchau. Até logo.